Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para nossos vídeos sobre gerência de projetos, a gente vai conversar sobre o nosso 32º ponto, que faz parte de Executando o Projeto, parte 2 de 2. Devo lembrar que essa perspectiva e essas atividades, elas todas fazem parte do guia do PMBOK, né? Então, são todas atividades as quais vocês, como gerente de projetos, vocês vão analisar quais devem ser inseridas no processo de gerenciamento do projeto de vocês. Lembrando que aqui é um bate-papo, né? Que vocês podem aprofundar mais comprando o livro do Fábio Cruz, na verdade, é Scrum, unido ao PMBOK no gerenciamento de projetos. Ok? Então, assim, ó, a gente vai conversar um pouquinho sobre como gerenciar a equipe do projeto. Para você, que é gerente, como que tu se organiza, como que tu sabe o que tua equipe está desenvolvendo, quando finalizou uma atividade, quando não finalizou, o que tem para ser feito, quanto por cento do projeto já está sendo desenvolvido. Então são essas dúvidas que a gente vai tirar nesse vídeo. E mais a questão da equipe, como que a equipe se organiza. Na verdade, eu vou mostrar para vocês uma forma que eu utilizo em sala de aula com os meus alunos para eles se organizarem em seus projetos. De uma perspectiva usando o Trello e depois vou mostrar para vocês uma outra alternativa que é o Bitrix 24. Então, em ambas as ferramentas, elas servem para o gerente e servem para a equipe. Na verdade, nos dois momentos, os dois devem utilizar a ferramenta a qual foi escolhida pela organização ou pela empresa de vocês, certo? E lembrando, se tu quer saber mais, tu fica ligado no vídeo, aproveita, curte, se inscreve aí no canal. Se tiver alguma dúvida, escreve aí abaixo. Então, pessoal, agora após a abertura, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas e como que vocês podem, tu como gerente, acompanhar a gestão da tua equipe, o que tua equipe está fazendo, né? Entre aspas, gestão, né? É como tu vai analisar e ver todo o feedback e o acompanhamento do desempenho da equipe, certo? E tu como equipe, como que tu vai se organizar também para ter dar esse feedback para o teu gerente de projetos, certo? Então, dentro disso, esse processo de como gerenciar a equipe do projeto é um processo que tem toda a questão do acompanhamento do desempenho dos membros da equipe, aonde a equipe deve fornecer os feedbacks, o gerente deve fornecer os feedbacks também para a equipe, referente a recursos que são necessários. Também a questão que entra o gerente é que o papel fundamental dele é resolver questões e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. Então é ele que vai trazer os recursos, porque muitas vezes a equipe necessita de recursos para poder desenvolver suas atividades. E quem traz os recursos? O gerente do projeto, certo? É ele que traz. É ele que deve ter uma série de habilidades, que a gente fala, combinações de habilidades, ou skills, como a gente diz, ou então toda a questão de know-how, de conhecimento. E um dos pontos que a gente sempre deve destacar é a questão da comunicação. Como que ele se comunica com a sua equipe? Ele é claro, não é claro? Como que ele faz toda essa parte? E junto com isso, a resolução dos conflitos. Se tem conflitos internos dentro da equipe, desde a questão de problemas de comunicação, de alguém que não está fazendo suas atividades, ou então de resolver conflitos de recursos, tanto recursos necessários internamente como recursos externos, e também habilidades como negociação e principalmente a liderança, porque o gerente de projetos, o Scrum Master, só que o pessoal sempre fica pensando assim, ó, tá, Wagner, tu tá falando em gerência de projetos, em Scrum Master, é só software? Não, pessoal, não é só software. Como eu já venho numa série de vídeos dizendo, o Scrum Master, que a gente fala assim, que é o nosso gerente de projetos, na metodologia do Scrum, ele tem que ser um líder, sabe? Então ele não é o chefe que fica mandando, não, ele tem que ser o líder, ele tem que dar exemplo. Não é ele que realiza as atividades, quem realiza as atividades é a equipe. Então ele tem que ter um bom relacionamento com a equipe, ele deve entregar os recursos para a equipe poder desenvolver. Não adianta de nada ter uma equipe excepcional e não ter recursos para desenvolver, para tocar o projeto adiante. Entendem? E assim, ó, o projeto não é só um projeto de software, pode ser um projeto, como eu sempre digo com meus alunos, uma semana acadêmica, pode ser um projeto de um evento que vocês vão realizar. Então, um projeto é algo que vocês vão definir
como um serviço ou algo que vocês querem realizar, mas o importante dele é saber o início e o fim, ok? Então, para a gente saber o início e o fim, a gente vai fazer a distribuição das nossas sprints, que é o tempo que nós vamos ter para realizar determinadas atividades até a conclusão no nosso projeto. E também o gerente, ele precisa observar toda a questão do comportamento da equipe, que eu já falei, resolução dos conflitos, resolver questões pendentes, avaliar o desempenho dos membros, e aqui tem um ponto de atenção, que dependendo da estrutura organizacional, as tarefas de gerenciamento da equipe podem ser mais complicadas ainda, como por exemplo, estruturas funcionais ou matriciais fracas, onde gerentes funcionais têm mais poderes sobre os recursos que os gerentes de projetos. Então é aquela questão, nós temos nosso gerente funcional que está acima do gerente de projetos, só que ele precisa de recursos, então o gerente de projetos não consegue esses recursos, não consegue fazer, porque ele depende do gerente que está acima dele, sabe? Então assim, ó, uma coisa tranca a outra, por isso que a comunicação deve sempre ser bastante batida, essa comunicação e a parte do gerenciamento. Deixa eu minimizar aqui, agora vamos lá para nossas ferramentas. Mas primeiro eu vou só mostrar aqui para vocês 2 pontos bem importantes. Para quem não curtiu o vídeo, aproveita e vai lá e curte. Para quem não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. Entrando no canal, procura lá, tu quer saber mais, tá? E vocês vão encontrar o canal. Lá tem uma playlist sobre engenharia de software, que são conceitos básicos para vocês utilizarem em gerência de projetos, certo? E uma playlist que por enquanto tem 40 vídeos, esse é o 41º vídeo sobre gerência de projetos. Os dias você então tem vários... desde a nossa partezinha inicial, deixa eu dar um voltar aqui, deixa eu só abrir aqui, ó. Tá? Então tem desde a parte inicial sobre metodologias ágeis, o que é, onde elas podem ser aplicadas, como em qualquer projeto, tá? Pessoal, assim, ó, tem um artigo do Nubank que mostra como o Nubank utiliza metodologias ágeis no seu dia a dia, desde a parte de organização até tudo, só que eles pegaram, como a gente sempre diz, tu pega as boas práticas, né, que vem das metodologias ágeis, e tu pega toda a questão dos sprints, e daí tu molda para as tuas atividades. E nesse vídeo a gente está falando do 32º ponto, mas tem muitos e muitos pontos. A gente fala desses pontos principais que fazem parte do guia do PMBOK, porque eles podem ser inseridos dentro das metodologias ágeis, podendo assim ser utilizado em projetos pequenos, médios e grandes. Só que tudo depende do projeto, vocês vão se organizar. E aqui tem, pessoal, o que é o Scrum no Trello, como utilizar, que vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, o Burn Down Chart e assim vai. Todos os vídeos sobre gerenciamento de projetos, certo? Outro material que vocês podem consultar também e ver os slides é o meu site, wagnerlourens.com. Aqui eu estou aos poucos inserindo em forma de blog todo o material que está nos vídeos, ok? Mas por enquanto também pouco material. Mas se vocês virem em engenharia de software, por exemplo, nós temos o que a gente vai conversar, que é como criar o Burn Down Chart. Então assim, pessoal, o Burn Down Chart, ele é um gráfico, que a gente pode dizer assim, de acompanhamento das entregas realizadas pela equipe. Então assim, ó, é um gráfico onde nós podemos trabalhar com ele de 2 formas. Da versão de entrega total, que seria para entregar todo o produto, e de cada sprint. Para quem chegou nesse momento e está perdido no contexto e não sabe o que é uma sprint ainda, pessoal, assim, ó, uma sprint é um tempo, tá? É um prazo para a realização de X atividades, ok? Digamos assim, ó, o aconselhado é tu ter sprints que vão de 1 a 4 semanas. Então, nesse prazo de 1 a 4 semanas, tu vai entregar X atividades, para poder ser observado e poder ter o acompanhamento do projeto como um todo. Por isso que a gente fala que é uma metodologia ágil, certo? Que é para vocês trabalharem com agilidade, mas num prazo que vocês conhecem para entregar aquelas atividades. Então, vocês vão dizer se vocês vão utilizar de 1 a 4 semanas, mas vão utilizar durante todo o projeto. Eu aconselho sempre utilizar em 2 semanas, mas se o projeto é muito pequeno, utilize em 1 semana. E o que é esse gráfico então, Wagner? Deixa eu abrir aqui, ó. Para quem quer o modelo, clica aqui no link do modelo. Ah, e não esquecer que tem o vídeo no canal para assistir como criar esse modelo. Então, simplesmente tu pega e clica aqui, vai abrir para vocês um link compartilhado do Drive.
não peçam para modificá-lo, vocês cliquem aqui ó, em arquivo, fazer uma cópia, certo? Então, o Burn Down Chart é esse gráfico aqui, o qual pode ser criado das sprints ou do projeto como um todo, no qual vocês vão sempre montar o planejado e o realizado. Então aqui, ó, no meu caso desse exemplo, eu tenho que as minhas sprints são de 2 semanas, no qual são trabalhados 6 dias na semana. 6 dias não, desculpem, são 5 dias na semana, tira sábado e tira domingo, que fecha os 10 dias, ok? Daí eu vou criar e vou elaborar logo no início do projeto o meu planejado, que é o que eu desejo para todo o projeto. Ou seja, eu vou olhar no meu cronograma qual eu elaborei, né? Eu, que eu digo, o gerente mais a equipe, tá? A gente vai olhar lá o que nós mensuramos para todo o projeto e daí a gente vai preencher aqui. Eu sempre gosto de colocar o pessoal dia zero, que o dia zero é o dia do planejamento. O que vocês planejaram? Ah, nós planejamos realizar 20 atividades num prazo de 2 semanas, no qual, no final do primeiro dia, a nosso planejado era realizar 2 atividades. No final do segundo dia, era ter realizado mais 2 atividades. Ou seja, em 2 dias realizamos 4 atividades. E assim vai indo. E o ideal seria chegar no nosso 10º dia, que está lá, com todas as atividades realizadas. Ou seja, nós conseguimos cumprir tudo que nós planejamos. Só que lembrando, isso aqui é um planejado. E aí eu faço como? Eu tenho já meu planejado e aí eu vou colocar o meu realizado, que é o que o meu gerente de projetos, o meu Scrum Master, vai preencher no final de cada dia ou no início do dia seguinte. Aí vai de como vocês querem utilizar. Então assim, ó, tome um golinho de água aqui, ó. No dia 0 eu parto com o mesmo número, 20. Só que no primeiro dia, o final do primeiro dia, o planejado era ter realizado 2 atividades ou tarefas, como queiram. Mas eu realizei apenas uma, então coloca só uma realizada. E assim vocês vão fazendo decremento. Beleza, vou até trocar aqui, ó. Cheguei lá no 10º dia, final do 10º dia, realizei todas. Pá, ok, tá certinho com o planejado. Tá, Wagner, mas e se sobraram atividades? Não tem problema. Por isso que vocês utilizam uma metodologia ágil, no qual eu posso jogar para um lado e jogar para o outro lado as minhas atividades não realizadas. Então, cheguei lá no 10º dia, final do 10º dia, faltou uma atividade. Então, essa atividade vai estar presente no próximo sprint que eu vou ter. Lembrando, no final de cada sprint, se faz uma reunião de retrospectiva do que aconteceu. É onde o gerente do projeto conversa com a equipe e pode mostrar o gráfico do planejado e realizado. Então a gente consegue observar da seguinte forma. Lá, ó, no dia 0, né, nós partimos com 2 atividades. No primeiro dia, o planejado era ter realizado 2, né? Mas nós realizamos uma. Então a nossa curvatura está acima, porque nós estamos atrasados no nosso cronograma. Só no dia 3 a gente vai voltar ao planejado. De dia 4, dia 5, continuamos com o planejado. Mas aí olha só o que aconteceu. No dia 6 e 7, o nosso gráfico, a curvatura azul está acima e a vermelha abaixo, que é realizado. Ou seja, nós realizamos mais atividades do que o planejado. Então a gente está adiantado agora no cronograma. Então o gerente, ele tem essa visão de que essa sprint, a realização das atividades estão adiantadas. Ótimo, né? Daí continua adiantado, lá no dia 9 se equiparou e depois atrasou, tá? Mas sem problemas. Isso aqui, ó, é para vocês terem uma perspectiva do que a equipe de vocês pode realizar, né? Me ativou minha Bixby aqui no celular, me desculpem, mas não vou cortar essa parte, ok? Normalmente eu não corto os vídeos, vamos embora. Eu estava dizendo que isso aqui, esses gráficos, são para quando vocês mensuram o que pode ser realizado pela equipe. Então, num projeto com o mesmo contexto, você já tem ideia de quantas atividades podem mensurar para cada sprint, certo? E se não, imagine que vocês mensuraram um monte e não realizaram nem metade, quer dizer que foi mal planejado, ok? E agora eu vou para uma outra parte mostrar para vocês. Agora eu vou lá para o nosso Trello. Inclusive tem um vídeo lá no canal, que é aqui, ó, Scrum no Trello, que é isso daqui, ó, tá? Então, indo lá para o nosso Trello, como que o meu gerente consegue ver o que está sendo feito
durante o desenvolvimento do projeto e como é que a equipe pode se organizar. Eu montei com os alunos, isso já foi lá em 2015, 2016 que eu comecei a utilizar, mas eles optaram por utilizar o Bitrix 24, que eu já vou mostrar também. Mas da seguinte forma, esse semestre que passou, 2019-2, eu forcei eles a utilizar dessa forma, que é assim, ó, vem da metodologia ou do framework do Scrum, como vocês queiram, não vamos entrar nesse quesito, se é uma metodologia ou é um framework, ok? E nós separarmos em Product Backlog, que são todas as atividades necessárias para a realização do nosso projeto. E depois nós temos o nosso Sprint, que é aquele prazo de tempo que é o prazo de tempo que eu determino para a realização de X atividades. E como que nós separamos aqui dentro do Trello? Nós separamos em 5 listas, a qual na primeira tem o meu Product Backlog, que é todas as atividades necessárias para a realização do projeto. Depois eu tenho, seguindo a ideia do Kanban, que é o To Do, que é o que tu tem para fazer, o Doing que você está fazendo e o Done quando está finalizado. Então nós temos o To Do, que é o nosso Sprint Backlog, ou seja, o sprint corrente, o que eu estou realizando, o qual selecionei para esse meu prazo que eu dei, ok? O doing quando estou fazendo e o done quando finalizei. E mais uma listagem para documentos auxiliares, como o burn down do projeto total e o burn down das sprints, as retrospectivas das sprints. Pode acrescentar aqui também reuniões para ficar tudo documentado, mas aqui tu documenta de uma forma rápida. Você pode utilizar o celular para fazer tudo isso aqui. Certo? Então, voltando aqui, ó, no meu Product Backlog, como que vocês preenchem? Vocês vão lá e cada atividade que vocês vão realizar, vocês colocam a descrição da atividade e a duração planejada dela. E embaixo colocam a duração real. Deixa eu abrir essa aqui, ó. Então, lá, ó, duração planejada e a duração real. E aí vocês vão utilizar etiquetas. Por que, Wagner, tá aparecendo 2 etiquetas nessa atividade? Porque assim, ó, deixa eu voltar aqui, ó, tá? Vocês simplesmente no Trello arrastam. Foi selecionado pela equipe para a primeira sprint realizar essa atividade, essa e essa, ok? Sendo que cada atividade tem uma duração planejada. E aí que entra a questão da a equipe tomar para si o projeto, porque não é o gerente que manda quem realiza cada atividade. Aí é a questão de ser proativo, porque cada membro da equipe, de acordo com seus conhecimentos, suas habilidades, ele vai arrastar a atividade a qual ele vai realizar nesse presente momento do To Do, que é o nosso sprint corrente, arrasta pro Doing. Então, digamos que fazia parte da primeira sprint, que estava com o verdinho ali. Então, ele está aqui, ó, está realizando atividade. Daí, outro membro da equipe arrastou essa e outro membro essa. Daí, esse membro finalizou sua atividade. Esses 2 membros aqui da equipe, realizando suas respectivas atividades, não finalizaram. Então, eles foram lá e disseram que demoraram 4 horas até esse presente momento para realizar as atividades. E parou ali. Inclusive, o gerente do projeto pode ver aqui, ó, tudo o que aconteceu. Então, todo o histórico de movimentação, inclusive, qual membro está atribuído a essa atividade. Então, não foi finalizada, o que acontece? Me desespero? Não. Vocês simplesmente vão arrastar novamente para o Product Backlog. No final dessa sprint, que é quando eu arrastei para cá, vocês vão conversar entre a equipe e com o gerente quais serão as próximas atividades a serem realizadas na próxima sprint. E aí vocês vão preencher a retrospectiva, o que deu certo, o que deu errado, e vão ter aquela conversa, certo? Para a próxima sprint, então tu mantém a etiqueta lá, foi convencionado que seria realizadas essas 2 atividades. Por isso que foi posto a tag lá de etiqueta com a cor laranja. Então, o gerente consegue ver que essas 2 atividades, elas fizeram parte da primeira sprint, porque tem o verde. Então, se tem da primeira sprint e tem a etiqueta de outra cor, quer dizer que ela não foi finalizada na primeira e está na sprint corrente, que é a 2. Ah, Wagner, não foi finalizada? Foi para doing de novo e não foi finalizado? Volta lá, tá? Digamos que essa foi finalizada. Essa aqui não foi. Então, vem pro terceiro sprint, vai lá, etiqueta, tá? Sprint 13 e marca. Beleza. Agora faz parte da sprint 3, que é a sprint corrente. Então, alguém vai realizar aqui, foi finalizado, vai para o finalizado.
certo? Então, dessa forma, vocês podem manter acompanhamento de tudo que está sendo realizado no projeto de vocês e torna-se prático para a equipe e para o gerente. Uma outra alternativa que existe no mercado, que é muito boa, que eu utilizei com meus alunos em 2015, é o Bitrix 24. Então, até o presente momento, ele tá com o cadastro aqui, ó, gratuito, tá? E limitado para online, não para o app dele. Se não me engano, eles têm um app, não me lembro agora. E eles têm, o que tem dentro dele? Tem a parte de comunicação, que a gente fala tanto em projetos, tem a parte de tarefas do projeto, que como a gente vê aqui dentro do Trello, tem CRM, tem o contato, tem o site, pode criar. E assim, ó, o Bitrix 24 é uma solução gigantesca para a empresa, inclusive que eles têm o mapa dos usuários que estão nesse presente momento utilizando, tá? O Bitrix 24. Assim, ó, ele é gigante, então são mais de 6 milhões de empresas, tá? Que já utilizaram. E assim, ó, empresas como Forbes, ZDNet, PC Magazine, PC World, EVB fizeram uso do Bitrix 24. Eu gosto bastante dele, tanto quanto o Trello, mas os meus alunos este ano utilizaram o Trello, bem como em alguns anos anteriores, porque eles se adequaram mais com o Trello do que com o Bitrix 24. E na época tinha algumas limitações de membros dentro da equipe. Agora, no presente momento, eu não sei como é que tá direitinho, mas acredito que também, como tá aqui a propaganda que ele tá ilimitado, dei uma testadinha nele. Então, assim, ó, vocês vão fazer o cadastro de vocês vão ativar a conta de vocês, que seria, na verdade, a conta como organização que a gente pode criar, e vocês, como equipe, a conta como membro da equipe, que vocês vão acessar um projeto, o qual vocês serão convidados. Então, abrindo o projeto, deixa eu abrir aqui, nós temos todas as suas partezinhas. Opa, deslogou o meu projeto aqui. Só deixa eu logar de novo. Foi. Tá? Então aqui, ó, essa é a visão geral, onde tem no tudo todas as suas tarefas, como lista, prazo, planejado, calendário, tá? E o gráfico de Gantt. Então ali, ó, lista todas as atividades, as que estão relacionadas com você, certo? E aqui tem a nossa abinha lateral, que tem a parte calendário, co-drive deles, bate-papo, tem vídeo chamada, vocês podem fazer vídeo chamada internamente deles, parte de e-mail, CRM, funcionários, e assim, ó, tem mais trocentas mil partes, análise, CRM, marketing, então assim, ó, é muito boa essa ferramenta. Aconselho quem quer utilizar em uma empresa um pouquinho maior a, óbvio, fazer a compra. Então tem assim, ó, separado em tudo, que é todas as atividades criadas por ti ou atreladas a ti. Depois nós temos as em andamento, as quais você está auxiliando, as que foram criadas por vocês, aqui você está seguindo, né? E as que fazem parte de determinados projetos. O que eu aconselho? Criar primeiro um projeto e daí atrelar o projeto às respectivas atividades. E nós temos também toda a questão do Kanban, que é o mesmo esquema lá do Trello, que é o to-do, o doing e o done. Que o to-do é que tem para ser feito, o doing que está sendo feito e o done quando foi concluído. E aí entra um salto bem grande que o Trello não tem, ok? Tem alguns plugins que podem, mas lembrando, o Trello também é uma ferramenta gratuita até determinado momento, bem como o Bitrix 24, ok? Só que o Bitrix 24 tem aqui a parte de eficiência, que eu acho genial deles. Que vocês podem ver, na verdade, ver até o gráfico, pode elaborar o gráfico de Gantt e tudo mais, vocês podem olhar o que está sendo feito, o que está em andamento, as tarefas concluídas, as com objeções, e aqui ó, a eficiência diária, a sua eficiência e dos membros da tua equipe. Então assim, pessoal, é muito bom, assim, ó, aí o gerente tem o acompanhamento total, inclusive pode colocar lembretes para serem enviados, caso uma tarefa está atrasando e tudo mais. Então, auxilia bastante na questão da automação, sem contar toda a questão de conversa que pode ser utilizada por aqui, ou então vocês podem utilizar o nosso tão famoso Slack, né? Que vocês já... Opa! Morreu uma barra de pesquisa ali. Parou o meu teclado de funcionar, sem problemas, tá? Ah, não tem problema, tá? É o
Agora foi, tá? Tinha desligado meu teclado Bluetooth aqui, né? Teclado Bluetooth é excelente, mas não quando desliga, né? O que eu mal estava falando, Slack é uma ferramenta de comunicação, só que já é uma outra ferramenta totalmente gratuita que vocês podem fazer uso. Concorrente para o Slack é o Microsoft Teams. Mas voltando aqui ao Bitrix 24. Então assim, ó, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o Bitrix 24, porque no meu aqui, no presente momento, não tem nenhuma atividade, porque eu só utilizei lá em 2015 e como cada projeto dos meus alunos, eles criaram e eu só era membro da equipe para eu poder olhar o que eles estavam realizando, eu não tenho nenhuma aqui criada por mim. Depois foram apagados os projetos, certo? Então, pessoal do Bitrix 24, era isso aqui, tá? E assim, ó, vocês querem saber um vídeo sobre ele, peguem e coloquem nos comentários, que eu gravo um vídeo mostrando como funciona, mas ele é bem simples. É tu clicar em nova tarefa, tá? Tu escreve o que tem a ser feito, adiciona um responsável, o prazo, adiciona um projeto, e assim, ó, é bem tranquilo, ok? Então eu acho que a gente conseguiu ter uma visão geral, principalmente para tu que é gerente, tu que faz parte da equipe, em como que vocês vão dar esse feedback do que está sendo realizado o projeto para os próprios membros da equipe, o que está atrasado, o que não está atrasado, até para questão dos stakeholders, né? O nosso product owner, né, que é o nosso dono do produto, que ele quer saber o quanto está sendo realizado o projeto, o quanto foi finalizado e o quanto ainda não foi finalizado. Então tem duas alternativas para vocês. Pode utilizar o Trello ou utilizar o Bitrix 24. Ambas as ferramentas são excepcionais. No Bitrix tem umas coisas a mais que não tem ali no Trello. Mas no Trello algumas coisas são mais práticas que no Bitrix. Mas aí vai do gosto de cada um, como o gerente vai se acomodar melhor com essas ferramentas, como que a equipe vai entender essas ferramentas. No Bitrix 24 ele gera o gráfico para vocês. No Trello ele não gera. Aí vocês têm que gerarem aqui o burn down, que é o conselho gerar separado. Que vocês não precisam utilizar um plugin do Trello para fazer esse gráfico, tá? Então assim, pessoal, são alternativas. Então aconselho para quem não tem nenhum entendimento sobre esses pontos que eu falei, dá uma olhadinha no canal, né? E aquele momento onde tu corre aí pro vídeo, dá um curtir, porque assim, pessoal, o curtir nos vídeos ajuda o canal e ajuda a distribuir esse conteúdo também. Sem contar, se vocês puderem, compartilhar o conteúdo também, que é sempre de extrema importância para o canal. E ainda fica melhor quando vocês vão ali e se inscrevem e recebem as notificações de todos os vídeos que eu crio com todo o carinho para vocês. Então, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. E tenho certeza que esse vídeo deve ter ajudado alguém. E se ajudou alguém de vocês, não lembro de quem era o canal que eu vi o vídeo. Vai aí no teu PC ou vai no teu celular e clica em histórico de visualização. Daí tu vai lá dar uma olhadinha. Foi o canal daquele carinha ali, ó, do Wagner, do professor Wagner. O canal Tu Quer Saber Mais. Foi da onde eu vi o vídeo, da onde eu olhei o material. Não tinha dado um curtir na época. Porque eu fiquei com preguiça, que em boa parte das pessoas não dão curtir nos vídeos, né? Aproveita, vai lá e dá um curtir, que assim ajuda a distribuir esse material e também me ajuda aqui no canal. Então, pessoal, abração para todos vocês e até o próximo vídeo.